pouco mais cedo, a gente falou sobre a enorme repercussão que houve e ainda há, e quantos assuntos importantes devem ser tratados por toda a sociedade quando a gente fala de exploração de crianças e de adolescentes. Por quê? Tem uma investigação já em curso, o Ministério Público da Paraíba está investigando o influenciador Ítalo Santos por exploração sexual de menores. Essa apuração tem como foco possíveis violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o uso de imagens que afetam a dignidade ou a intimidade. Tem pena prevista de 6 meses a 2 anos de detenção, que aliás é muito pouco. É algo também a ser discutido. Esse caso envolvendo o Ítalo Santos, que perdeu a conta no Instagram, ganhou visibilidade depois de denúncias feitas pelo youtuber Felca na internet. Num vídeo que já tem, daqui a pouco bate 30 milhões de visualizações, ele revelou imagens de festas em que menores aparecem em contextos sexuais. É um vídeo de aproximadamente 50 minutos, que vai num crescendo, e é chocante, né, Megali? Para quem assistiu a esse vídeo, vê que tem denúncia séria de gente explorando e fazendo dinheiro em cima disso. É tudo, né? O final do vídeo é muito grave, porque aí a gente já tá falando de crimes de pedofilia, o Felca vai para um nível muito além do início, mas o início já é algo que me incomoda muito. Eu sei que não há crime nenhum ali em você criar o seu filho para ser um mini você, mas me parece uma coisa horrorosa crianças de 7 anos de idade, né? Numa mesa redonda discutindo... como é que é, Sheila? Falando como coaches como ali, coach, dizendo né? para você Como vencer, prosperar. basta acordar cedo. Isso. A escola é o empecilho para o empreendedor. Cara, você tem 8 anos de idade, vai chutar uma bola. Você tem que tomar um banho gelado, porque se você não atingiu o sucesso ainda, é porque você não deseja o suficiente, não quer. Aí tem um moleque lá de 6 anos, que diz ele, que ganhou 6 mil reais em um dia só, com aplicações na bolsa, e ele dando entrevistas, sei lá se ele tá falando com uma parede ou com uma pessoa de verdade. Ah, não, nesse caso tem uma pessoa entrevistando ele mesmo, e achando tudo aquilo o máximo, e ele falando assim, eu ficava pensando, será que meu dia nunca vai chegar? Você tem 6 anos! Eu olho e falo, cara, os pais que estão fazendo isso estão matando uma coisa tão preciosa chamada infância, porque são os pais. Isso não brota espontaneamente. Mas enfim, isso aí é uma discussão de comportamento, uma discussão ética. A coisa fica muito mais grave quando o vídeo vai para a questão da pedofilia. Aí tem o coisa Felca mostra muito como grave. é fácil você se relacionar com pedófilos perigosos, como é fácil você conseguir trocar material de pornografia infantil ou fotos no mínimo sugestivas, e como as pessoas têm utilizado os seus filhos como mercadoria na internet, com o beneplácito e com o apoio, aliás, e incentivo das redes sociais, né? A pedofilia virou um business para as redes sociais. O vídeo é chocante. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a delegada Lisandreia Colabuono, chefe do Núcleo de Operações e Articulações Digitais da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que, aliás, é responsável por investigar crimes envolvendo menores nas redes. Doutora, muito obrigada por nos atender. Imagino que a senhora tenha sido impactada ou tenha assistido a esse vídeo integralmente, mas acho que todos nós, de alguma maneira, fomos impactados, recebemos alguma coisa a respeito desse vídeo. Que leitura a senhora faz? A senhora que já está tão conectada com o que há de mais grave nesses crimes cometidos explorando menores. Bom dia. Bom dia a todos. É impactante, lógico, porque traz uma realidade que eu convivo com ela diariamente, né? Dioturnamente, digamos assim, porque a gente vê isso todos os dias nas redes. E dar visibilidade a esse tema, de verdade, me deixa muito, muito feliz, porque a gente briga tanto por isso, tanto para as plataformas, para as redes sociais banirem esse tipo de conteúdo, e o Felca ter dado essa visibilidade e imediatamente o Instagram ter banido a conta, né, como a gente vem pedindo com relação a esse tipo de conteúdo, nos deixou de uma maneira, assim, muito aliviados com relação ao tema em si, e também para que as pessoas saibam, né, o que está acontecendo, porque a gente vê isso todas as madrugadas, por exemplo, em plataformas como o Discord. Isso é feito, assim, aos montes, né, a gente tem venda de pornografia infantil
descaradamente ali, aberto a qualquer um. E voltando ao Felca, né, ele menciona algo que também a gente bate muito na tecla. A gente não está falando de deep, dark web, a gente está falando de surface web, de superfície. Tudo está aberto ali, aberto a qualquer um que quiser adquirir esse tipo de conteúdo, que quiser vender esse tipo de conteúdo. Aliás, desculpa, Carla, é bem assustador. O Felca mostra lá no. Ele cria uma conta, né? E ele faz tudo certinho, ele faz de maneira a não ensinar ninguém a fazer coisa errada. Né? Ele fica ali no limite entre o alerta, mas sem descambar para o incentivo, ainda que acidental, a que as pessoas cometam crimes. Você cria uma conta ali, e se você quiser, o algoritmo vai te dar uma forcinha e em questão de minutos você vai estar numa espécie de mailing de pedófilos. Meu Deus. Numa troca constante, num point de encontro de pedófilos. E esse point são os posts de crianças sexualizadas, doutora. É uma coisa chocante demais pra gente confiar no bom senso das redes sociais. A senhora não concorda? Plenamente, plenamente. E não só isso, né? Eu acho que uma coisa também muito importante para a gente mencionar é que o pedófilo, ou os predadores, como a gente diz, ele hoje não precisa nem sair de casa, né? Tá muito cômodo para ele, porque ele tem tudo ali muito rápido, muito dinâmico, o algoritmo identifica tudo e ali ele consegue também não só armazenar isso, como também vender isso. Então, assim, hoje está muito fácil. E o que a gente percebe nesse tipo de investigação, tanto com plataformas como com rede social, é que não é só com relação às imagens que mostram crianças ou adolescentes sensualizando. Há também isso, eu diria que mais de 80%, aquela foto que a gente posta da criança na praia de biquíni. Então, assim, o que a gente tem que falar é não postem foto de filhos, filhas, crianças ou adolescentes. Não postem, porque a gente nunca sabe o olhar do predador, o olhar do pedófilo. Então, se possível, mas minha rede é fechada, eu conheço quem está na minha rede. Não, você não conhece, né? A gente tem que parar de criar perfis ou um estigma com relação ao perfil de um predador. O predador não é aquela pessoa que um senhor de idade que dá bala para a criança e com isso ganha a confiança dela. Não. Hoje é o tio que é bacana, é a amiga da mãe que é bacana. Nós temos também predadoras, né? Nós temos inúmeros casos com relação a isso. Inúmeros casos que envolvem mulheres também. Então é isso, vamos ter mais cuidado, deixar a criança usufruir da infância, né? Não torná-la adulta antes do tempo, porque eu acho que as consequências disso, e a gente vê isso nitidamente, as consequências dessa antecipação da fase adulta, a gente vai colher frutos aí na frente e não serão bons frutos. Nós falávamos sobre isso um pouco mais cedo, né, doutora? Que a medicina está evoluindo, a tecnologia evolui, a gente consegue viver mais tempo, passar mais tempo aqui no planeta, mas a infância é uma fase limitada que termina ali por volta dos 11, 12 anos de idade. Não dá para estender isso e perder essa fase é algo... Enfim, é injusto demais porque é o adulto que faz a criança perder a infância. Eu queria perguntar para a senhora, doutora, o seguinte, há uma operação hoje, né, da Polícia Civil, e deflagrada nessa segunda-feira. E a gente recebeu informação, doutora, que havia inclusive ameaças contra integrantes, né, do núcleo que faz esse tipo de investigação por parte desses predadores, por parte de criminosos. Então, eu queria saber um pouco sobre essa investigação e também sobre dificuldades de se coletar dados, de se coletar provas. Como é que é feito isso? A gente sabe que na plataforma Discord, por exemplo, esses dados eles vão embora, né? Eles não ficam armazenados em lugar nenhum. Quando a polícia consegue ali um mandado de busca e apreensão, como é que é feita essa coleta de provas? Então, foi uma operação deflagrada hoje, né, que eu coordeno o Núcleo de Observação e Análise Digital, e junto com a minha equipe, em razão de algumas outras operações que nós já havíamos deflagrados, de inúmeras pessoas que foram presas, menores apreendidos, nós sofremos represálias como ameaças a mim, a minha família, a minha equipe, em razão dessas operações, né? Então, assim,
de certa forma, isso nos coloca um tanto quanto na posição de vítimas, né? Eu digo sempre entre aspas, porque a gente entende perfeitamente, é o que eu digo, eu conheço meu inimigo, né? Eu conheço perfeitamente com quem eu tô lidando. Mas por vezes nossa família não, né? Então é exatamente por isso que as vítimas no Discord, por exemplo, quando elas são chantageadas, porque eu sempre digo em palestras ou onde eu vou, tenho oportunidade de falar, as vítimas de estupro virtual, de automutilação, elas têm todo esse material que foi coletado vendidos como pornografia infantil. Ou seja, há um lucro surreal nisso, né? Tanto que as nossas investigações correm pela vara de lavagem de dinheiro e organização criminosa, porque nós estamos lidando com uma organização criminosa nitidamente, legalmente falando. Então, a dificuldade nossa, além, né, de lidar com esse tipo de intercorrência, e hoje nós deflagramos uma operação para cumprir mandados de busca, mandados de prisão e apreensão, porque outras autoridades também foram ameaçadas, né, não foi só com relação ao núcleo, outras autoridades foram ameaçadas, mas no meu ponto de vista, pode até soar um pouco desconexo, mas para mim eu fico até feliz, porque a gente está incomodando, a gente está fazendo efeito. Eu estou impedindo que eles vendam esse conteúdo, eu estou impedindo que eles façam mais vítimas por aí. E nós vamos prosseguir. Isso para a gente é um incentivo, né? Eu não vejo isso com maus olhos, eles vão pagar pelo que eles fizeram e nós vamos prosseguir mais fortes do que nunca, né? É o que eu sempre digo, e minha equipe também tá comigo nessa. E com relação à coleta de material, coleta de provas, nós temos hoje softwares muito bons integrados com a nossa investigação. A gente consegue extrair dados dos equipamentos apreendidos e colocar isso numa cadeia de custódia de provas para que o nosso alvo, né, o autor disso tudo possa ser punido. Doutora, há um perfil um pouco mais definido de quem é esse criminoso, de quem pratica esse tipo de crime? Não temos um perfil. O perfilamento criminal nesse tipo de crime não é fechado, tá? Eu não consigo te falar, é óbvio que em sua maioria, na Surface, nós temos com relação, por exemplo, ao Discord, muitos menores, tá? Sim, eles captam esse tipo de conteúdo pornográfico, revendem isso, conseguem faturar um bom dinheiro com isso, mas assim, um perfil fechado nós não temos. Por isso que eu bato na tecla dos pais. É muito assim, impossível que nós, policiais, façamos um trabalho sozinho. Então, a gente precisa que os pais se atentem ao que os filhos consomem na internet. Isso é imprescindível, né? Não é possível que o algoritmo conheça o seu filho melhor do que você. Né, eu acho que isso é um ponto de atenção, isso é uma coisa que eu não consigo delegar para ninguém, é um dever dos pais e dos familiares. Doutora, o que o Código Penal brasileiro contempla como crime na relação pais e filhos? Serei mais claro. Eu acho que ninguém aqui duvida de que a pedofilia tem que ser severamente combatida. Aliás, esse vídeo conseguiu unir o Brasil, né? Felca é o responsável pelo... Acho que todo mundo está de acordo com que aquilo que foi mostrado é um crime. Mas há uma zona cinzenta aí. A gente falava dos meninos pastores, meninos coach. Eu acho aquilo deplorável. Uma criança ser criada para agir como um adulto, mas faz parte, ao meu ver, da liberdade da criação dos filhos. Lamentável, mas não se encaixa, na minha visão, pelo menos, como crime. Né? Eu só posso lamentar, mais nada. Mas há uma zona cinzenta aí, né? Entre as duas coisas. Há uma moça que é mostrada lá naquele vídeo que transformou a filha numa mini funcionária. As duas fazendo brincadeiras o tempo todo, brincando com geleca, brincando com isso. Ela fez a filha vomitar, a filha deu mais de um sinal de que não está confortável naquela situação, talvez ela queresse brincar, e talvez esteja sendo obrigada pela mãe a virar uma mini influencer, porque aquilo dá engajamento, aquilo dá dinheiro. Né? As crianças adoram aqueles vídeos de mãe e filha brincando juntas, abrindo presentes, etc, etc. Isso caracterizaria, na visão da justiça brasileira, e da senhora também, um abuso infantil? Isso mereceria algum tipo de interferência do Estado?
Eu acredito que o caso já está em investigação, né, até pelo Ministério Público, que é a quem compete a proteção da criança e adolescente. Então, eu não posso tecer maiores comentários, porque eu não sei a investigação, a forma como está, enfim, o que tem nos autos, né, da investigação. Mas sim, os pais podem sim ser responsabilizados, tanto que nós temos casos até que eles podem perder a guarda dos filhos, né, devido, porque é um dever deles, né, tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dever dos pais, esse monitoramento, isso a gente não tem dúvida. Só que eu prefiro não tecer maiores comentários porque eu não sei que ponto que está a investigação, mas sim, com certeza, o pai e mãe, eles são responsabilizados completamente pelo que chega nos filhos, né? Pelo que eles proporcionam aos filhos. Que sinais essa criança ou esse adolescente normalmente apresentam, a partir de todos os casos com os quais a senhora teve contato, de que ele pode estar sendo vítima dessa exploração ou vítima de uma agressão, vítima, como no caso em que essas crianças ficam se mutilando, são estimuladas a cometerem crimes. No vídeo fala de meninas, no Discord, meninas estimuladas a matarem o seu animal de estimação. Há sinais que são comuns em todas essas crianças e adolescentes aos quais os pais precisam prestar muita atenção. Claro, tem aquela coisa da criança, do adolescente enfurnado no quarto muito tempo diante do computador. Mas não é só isso. O que mais dá para notar em comum entre essas crianças e adolescentes? O que a gente percebe com relação às vítimas, com referência, por exemplo, à automutilação, como você disse. A automutilação, quando ela diz respeito à discórdia, a desafio, a panelas, né, digamos assim, porque os servidores lá dentro são chamados como panelas, as automutilações, ela tem sempre um sentido. Por exemplo, uma letra, né, uma letra inicial da panela do servidor, ou a letra inicial do agressor, por exemplo. Então, nós temos um C, um L, que faz menção a isso, números, nós temos inúmeros servidores lá dentro que pregam, por exemplo, satanismo. Então, é muito complicado que a gente veja isso de uma maneira isolada, tá? Por isso que o fato de estar dentro de um quarto, ou, por exemplo, eu não quero mais um meio social. Toda mudança brusca de comportamento é sim um fator determinante. Meu filho vivia com os amigos, agora está recluso. Minha filha adorava o celular, agora não quer mais chegar perto do celular, né? As automutilações, elas acontecem em forma de desafio, principalmente nos braços, na barriga e nas pernas, porque com roupa de manga comprida ela consegue esconder, né? Então, assim, é muito necessário que as mães e os pais fiquem atentos a tudo isso, porque hoje nós temos em São Paulo identificadas mais de 300 vítimas desse tipo de crime. Então, assim, é muita coisa. E hoje, de acordo com a nossa experiência no núcleo, eu digo com certeza absoluta, isso não vai diminuir, e isso só tende a aumentar. E isso me preocupa muito, né? Porque são desafios que, por vezes, eles são colocados e expostos, as meninas principalmente, a automutilações, olha, você tem que matar o seu animal de estimação, e depois a gente tem casos aqui que ela mata o animal de estimação e introduz a pata desse animal no órgão genital, no estupro virtual. Então, assim, são casos que são surreais. Eu diria para você que em 18 anos como delegada de polícia eu nunca vi nada igual. Peraí, doutor. Desculpa. Isso é forte demais. Assim, ó, vídeos desse tipo circulam pela internet? Isso que a senhora acabou de descrever, da pata do animal? Com certeza. Esse vídeo e outros muito piores. A nossa briga hoje com a plataforma Discord, tem até inquérito instaurado, né, no DHPP, é justamente isso. Não há uma mínima moderação. E isso vale para pedófilos que vão ali dentro buscar conteúdo de pornografia infantil, isso vale para pessoas que sentem prazer em ver um animal morto, e assim, morto, que eu digo para vocês, morto, é com requinte de crueldade. Eles pegam uma agulha com uma seringa, injetam no olho do animalzinho ainda vivo, e aí escalpelam um gato ainda vivo. Então, assim, são cenas muito chocantes. Eu diria para vocês que, enfim, eu acho que
Isso ressignificou muita coisa na minha profissão, né? Porque hoje a gente se vê muito nessa posição de salvar vidas. Não importa, a gente já tem mais de 200 vítimas salvas, e vítimas que eu digo, animais também. A gente já conseguiu impedir que um animal seja morto, né? Impedir que uma vítima seja automutilada ou estuprada virtualmente. Que terror, Eu perguntei gente. aqui sobre sinais para os pais identificarem se seus filhos estão sendo vítimas. Há também sinais para aqueles pais que eventualmente desconfiam do comportamento dos seus filhos, de que eles são os agressores, eles podem ser os criminosos. Acho que nada pode ser pior do que isso, né? Para os pais descobrirem que o seu filho é o criminoso. A que sinais ficar atento? Então, com relação ao perfilamento criminal dos autores, né, dos agressores, a gente não tem um perfil fechado. E é muito triste isso, né? Pra gente vir aqui e dizer isso. Por quê? Porque os pais, em sua maioria, só ficam sabendo que os filhos são agressores e são capazes de, em frente a uma tela, porque eu digo sempre que a internet ela encoraja os covardes, né? Eles só ficam sabendo daquilo do que o filho fez quando nós entramos na casa deles para cumprir um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão ou um mandado de internação quando o filho é menor. Então, o que a gente sempre diz, seu filho faz uso de rede social, faz uso de jogos online, de plataformas de jogos como é o Discord ou do Telegram, fique atento, né? Tenta entender o que seu filho está consumindo ali. Se aproxime do seu filho ou fale com um amigo do seu filho para que você tenha essas informações. Porque para a gente não tem como eu falar, olha, seu filho tem esse perfil, ele pode ser autor, né? Então, é muito difícil para a gente. Doutora, é claro que não é exatamente a sua especialidade, mas a senhora teve contato com muitos casos, citou aí mais de 300 vítimas identificadas, então certamente tem também contato com pais que tiveram que falar com seus filhos. A minha pergunta aqui, o meu pedido, era para trazer algum tipo de dica prática para pais que estão preocupados, pais, mães responsáveis, que veem os filhos, sobrinhos, outros adolescentes trancados em quartos. A senhora acabou de falar aqui sobre ir atrás de amigos, conversar com amigos, mas que outras ações podem ser adotadas por essas pessoas para conseguir descobrir qual é o tipo de conteúdo que esses jovens estão consumindo? Primeira coisa, né? Regular o tempo de tela. Isso não pode ser livre, isso tem que ser monitorado. Ou ficar dentro do quarto, ou com o celular, com a tela, num lugar que eu não tenho acesso, por exemplo, isso não pode acontecer, né? Tudo tem que ser, porque eles não têm discernimento, isso está cientificamente comprovado, eles não têm a noção do que é perigoso, do que não é. Então, cabe aos pais, sim, essa orientação, esse monitoramento do tempo de tela, é preciso monitorar. Hoje nós temos inúmeros aplicativos aí de controles parentais muito bons, que são gratuitos, estão aí, é só uma pesquisa simples, a gente consegue esse tipo de monitoramento também. Espelhamento de telefone também super funciona. Então, assim, não pode ter privacidade, é o que a gente percebe aqui. O adolescente, ele não está pronto para ter essa privacidade ainda. Por quê? Porque as redes, as plataformas também não têm essa moderação. Então, a partir do momento que eu não tenho um local confiável para deixar meu filho ali de uma maneira livre, eu também não posso me privar ou privá-lo desse tipo de controle. Ele tem que ser controlado, né? Não existe privacidade quando o que está em jogo é a vida dele, porque é mesmo. A gente hoje vê também desafios de sufocamento, ou seja, de consumir desodorante. Então, seu filho também pode ser uma vítima. Certo. Eu acho que é a frase mais forte que eu já ouvi, o aconselhamento mais certeiro, assim, assertivo, né? Não dá para ter privacidade até o adolescente não está pronto para a privacidade, pronto pra né? isso, E aí descobrir qual é a idade, a partir de qual idade ele pode ter essa privacidade aí nas telas, nas redes sociais. Delegada Lisandreia Colabuono, chefe do Núcleo de Operações e Articulações Digitais da Polícia Civil do Estado de São Paulo, obrigada pela entrevista mais uma vez e até uma próxima. Obrigada.